Fala, corneta! Nós estamos aqui conversando sobre futebol e esse bate-papo começou no vídeo anterior. Então, se você está chegando aqui nesse vídeo, calma, segura, dá uma acessada nesse link que está aqui, que é a primeira parte desse vídeo aqui. Assiste lá e depois, na sequência, a gente termina de conversar por aqui. Valeu? Fica aí com o vídeo da segunda parte. Calma, corneta. E aí, em cima disso tudo, entra o Vitor Pereira, até que enfim vai falar do VP. Por que tanta impaciência com o VP? Vamos lá. Primeiro que o VP chega ao Flamengo com aquela polêmica ali da saída dele do Corinthians. Mas o que você, treinador do Flamengo, tem a ver com isso? Isso não é problema teu, isso é problema do VP com o Corinthians. O problema do corintiano foi transferido para você. O VP já chegou e você já chegou com raiva dele porque muito provavelmente você também foi influenciado por essas pessoas que falaram mal do VP. E aí quando ele chega, você já fica ali de nariz torcido. Esse cara aí, será que ele vai dar certo? Aí entra uma série de jogos importantíssimos para o Flamengo que o VP não teve nada a ver com a programação. Isso não passou por ele. E ele tem esse desafio, vencer Campeonato Mundial, vencer Recopa e vencer Supercopa de cara, começo de temporada. Você não quer saber se o time não está preparado, você não quer saber se os jogadores tiveram mais de 40 dias de férias, você não quer saber se os jogadores não estão com um condicionamento físico adequado, você não quer saber de nada, você quer ganhar. Eu também quero ganhar, mas o problema é que você não leva nada disso em consideração. E aí quando acontece o jogo, você não está preocupado se o goleiro tirou a mão da bola, se o jogador no primeiro tempo toma um cartão amarelo bobo, se o jogador é expulso, se o jogador tem uma falha terrível, você não está preocupado. No final das contas, você quer eleger um culpado. E aí quando você olha para todo mundo, aquele cara lá que eu já estava com o nariz torcido, é nele que eu vou jogar a culpa. Mas será que toda a culpa é daquele cara? Olha, não estou dizendo, vou repetir, não estou dizendo que o treinador não tem culpa. É claro que o treinador tem culpa pelo momento do Flamengo. Ele faz parte do processo. Ele é um dos elos da corrente. Só que é uma corrente. E uma corrente não é feita apenas por um elo. É um conjunto de elos. E nesse conjunto de elos, será que você leva em consideração os outros elos? A qualidade do jogador naquele momento, o condicionamento físico do jogador naquele momento, a parte psicológica do jogador naquele momento, a diretoria do clube que planejou mal, o desempenho do treinador. Será que você leva tudo isso? É um jogador que se lesiona e ele não tem quem colocar naquela posição e aí ele vai ali e improvisa o Cebolinha. Eu ouvi nessa semana um jornalista falando que ele tinha que colocar o menino da base. Por que não colocou o menino da base? Um menino da base tem 17, 18 anos num jogo decisivo e o garoto tinha acabado de vir de uma lesão. Ele queria que você colocasse um menino da base com 18 anos que não estava jogando para segurar um rojão numa final. Aí, ou numa semifinal, perde, o garoto falha e massacra o menino. Mas aí o treinador opta em colocar determinado jogador para ver o que vai acontecer. Será que o treinador sabe que aquilo vai dar certo? Será que ele sabe que aquilo vai dar errado? Óbvio que não. Ele trabalha com probabilidade. Ele trabalha com o elemento que ele tem ali. O treinador vai observar o desempenho do jogador naquela posição ao longo da semana. Mas treino é treino, jogo é jogo. Óbvio que é. Óbvio que é, mas não tem como ele saber, ele tem que testar, ele tem que colocar, ele não tem como adivinhar que determinado jogador não vai atuar bem ali. Talvez aquele jogador tenha sim de fato dificuldade, mas se ele não tem opções, ele tem que procurar encontrar alternativas. E às vezes a mudança de um jogador é fundamental e muda todo o comportamento. Eu vou te dar um exemplo claro. Me fale um jogador, apenas um jogador, que começou a sua carreira dentro do futebol na mesma posição em que ele terminou. A grande maioria, eu não tenho como falar que todos, porque eu não tenho esse dado, mas a grande maioria começaram numa posição e foram parar em outra.
Por quê? Porque o treinador viu que aquele jogador poderia desempenhar uma outra função. E o cara se encontrou naquela função. E aí ele foi. E é um jogador profissional, ele deve ter a capacidade de atuar em mais regiões do campo. Talvez ele não seja um especialista daquela posição, mas ele deve ter a capacidade de atuar em determinadas regiões que não são necessariamente aquela em que ele é um especialista. Isso vai acontecer. Não é porque o treinador é burro, não é porque o treinador é pardal, é lampadinha, está querendo inventar a roda. É porque às vezes o treinador está procurando uma alternativa. E se ele não procurar, ele está errado. Quando ele tenta colocar, ele está errado. Ou seja, se ele não acertar, ele está sempre errado. E isso é uma loucura, porque estatisticamente no futebol você vai perder mais do que ganhar. Bota aí 20 clubes da Série A, só um é campeão. 19 perderam. Os 19 jogaram mal, os 19 fizeram um trabalho ruim. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma insandice. Você não pode ver o futebol dessa maneira. Porque se você vê dessa forma, você vai viver o tempo todo entre céu e inferno. Céu e inferno. Ganhou, tá tudo bem. Perdeu, tá horrível. Imagina que loucura. E nós somos assim, flamenguistas. Ganhou, rumo a Tóquio. Perdeu, tem que acabar o mundo, tem que pichar o muro da Gávea, tem que bater em jogador, tem que arranhar carro. É céu e inferno o tempo todo, cara. E o quanto você não é influenciado pelas pessoas, que elas estão apenas se beneficiando com a tua raiva, com a tua forma de enxergar o jogo. E é claro que a sua memória afetiva influencia tudo isso. E falando do nosso Flamengo, é claro que 2019, Jorge Jesus vai influenciar tudo isso. Mas você só está sendo influenciado pelos resultados ou pelo desempenho de alguns jogos. Alguns jogos que foram mágicos, mas você não lembra do processo, você não lembra das derrotas, você não lembra de vários jogos que o Flamengo não jogou bem, que empatou, que ganhou só por 1-0, que passou sufoco, que ganhou nos pênaltis. Você não lembra, você lembra do final, porque o final é que fica na tua memória afetiva. Afinal de contas, é o final que deixou você feliz, é o final que entrou para a história. Só que você está comparando o final de uma história com o começo de outra. É como se você estivesse comparando as páginas finais de um livro com as páginas iniciais de um outro livro. Isso não faz sentido. Ah, mas já dá para ver que não vai dar certo. Como você sabe isso? Você não sabe. Simplesmente você não sabe. Você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Você está sendo influenciado pelas pessoas, porque as pessoas estão dizendo ali que isso dá errado. Só que, mudar no meio do caminho dá certo. Será que dá? Porque deu certo uma vez e você acha que vai dar certo sempre. Eu falo para você, na maioria das vezes não deu certo. Porque desses 20 clubes da Série A, quantos não trocam de treinador no meio da temporada e não são campeões? A maioria! Logo, eu não posso colocar a exceção como regra. Não é porque o Dorival Júnior, pegando como exemplo, chegou no meio da temporada passada, né? Depois do Paulo Souza, pegou o calendário no meio do caminho, foi campeão, que vai ser sempre assim. Não é. Na maioria das vezes isso vai dar errado, porque a história mostra isso. Mas você quer se apegar a um resultado certo e acha que aquilo é regra. Bom, eu teria muitas outras coisas para falar, mas esse vídeo já deve estar ficando grande pra caramba e você já deve estar bastante chateado comigo, pensando aí, esse cara tá falando abobrinha. Cara, coloca os seus argumentos aí embaixo, em cima das coisas que eu falei. Coloque os seus argumentos aí embaixo. Vamos conversar sobre futebol, porque, infelizmente, aqui no YouTube, poucas pessoas querem conversar sobre futebol. Elas querem apenas ter razão. E não é que eu queira ter razão. Esses são os meus pensamentos. Mas se você tem os seus argumentos, a gente vai conversar. Coloca aí embaixo e vamos conversar sobre futebol e sobre o nosso Flamengo. Valeu? Ó, obrigado. Chegou até aqui. Pô, brigadão, cara.
pela tua audiência. Não se esquece, então já chegou até aqui, dá aquela moral, deixa um like aí, compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal. Valeu? Forte abraço e vamos para cima deles. Mengô!